2020 foi o ano que ficará para a história da humanidade como um ano da pandemia da Covid-19. E este fato com certeza mudou e trouxe implicações, trouxe consequências para o transporte coletivo em todo o mundo. Isso não é diferente aqui no nosso país. E 2020 também teve outros feitos e outros marcos importantes, e por isso que eu decidi fazer esse vídeo de retrospectiva 2020 para a mobilidade urbana. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade. Se você gosta do tema, o meu convite para você se inscrever no canal e ativar as notificações. E o nosso primeiro fato aí, nessa nossa retrospectiva 2020, é sobre a operação full time, operação em todo horário comercial do monotrilho da linha 15 Prata. Depois de muitos anos de adiamento, o monotrilho de fato chegou até o bairro de São Mateus, um populoso bairro da zona leste de São Paulo. Logo no comecinho do ano, o metrô estendeu o horário de operação das 3 estações recém-inauguradas, que são São Mateus, Fazenda da Juta e Sapopemba. Então a linha, digamos assim, ficou completa. Passou a operar entre Vila Prudente e São Mateus, que era um trecho esperado para um grande carregamento no número de usuários. Mas esta ampliação não durou muito tempo, quando no final de fevereiro, peças de um pneu do monotrilho estouraram e caíram sobre a Avenida Sapopemba. O resultado foi quase 3 meses de uma linha de metrô em forma de monotrilho ficando inoperante. Todas as suas estações fechadas e todos os trens parados, até que o metrô descobrisse o que ocorreu e a fabricante, a Bombardier, realizasse os reparos. E não foi só em São Paulo que um sistema ficou inoperante. No Rio de Janeiro, cerca de 40 trens da Supervia saíram de operação logo no finalzinho de 2019. E no começo de 2020, esses trens foram reinseridos na frota da Supervia. O motivo foi falhas na caixa de tração e a Supervia ficou sem esses 40 trens e isso com certeza trouxe problemas para os passageiros. Em fevereiro de 2020 também foram iniciados os testes com os trens da Frota F na linha 5 Lilás. O fato foi divulgado amplamente pelos representantes do Estado e pelas operadoras. E dava a impressão de que o trem voltaria em operação em breve, o que não ocorreu. Esses testes foram iniciados em fevereiro, mas o primeiro trem da Frota F só de fato passou a operar neste mês de dezembro. O motivo, segundo apurei, foram problemas na integração entre o trem e o sistema CBTC, que é o sistema que controla as composições. Ainda em fevereiro, 2 linhas ficaram inoperantes da CPTM, as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, por conta das fortes chuvas que caíram nas regiões que essas 2 ferrovias atendem. O resultado foram horas e horas de serviços interrompidos. E na verdade, essa época de dezembro até março é a época chuvosa aqui em São Paulo. E é uma pena que as linhas da CPTM não possuem drenagem adequada para que o passageiro não tenha esse tipo de problema. Ainda em fevereiro, o primeiro trem da série 2500, que tinha iniciado as operações, descarrilou em um pátio lá na Zona Leste. A CPTM apurou as causas e na verdade nem foram divulgadas, pelo menos eu não tomei conhecimento. Mas esse primeiro trem chinês descarrilou sem passageiros. Isso foi um fato importante que ocorreu lá em fevereiro. E talvez a data mais emblemática, pelo menos para os paulistas, no ano de 2020, foi o dia 24 de março, quando o governador João Dória decretou a primeira quarentena no estado. As primeiras mortes por conta da Covid-19 já vinham ocorrendo e o resultado dali para frente foram ruas desertas, pelo menos no início da quarentena, e o crescente número de infecções e mortos.
É a nossa pior crise sanitária nos últimos 100 anos. Inclusive, a gente está no meio dessa crise e, infelizmente, parte 2, com aumento no número de casos e aumento no número de mortes. Mas no dia 24 de março, a data de 24 de março marca 2020 como o início da quarentena e a pandemia de fato chegando no Brasil e em São Paulo e marcando a vida de todo mundo. A redução nos transportes coletivos chegou até a marca de 90%. Isso deu uma quebradeira geral em diversas empresas de ônibus Brasil afora e a receita no transporte coletivo caiu. E passados 9 meses, atualmente as operadoras de todo o Brasil, seja elas por transporte por ônibus ou transporte sobre trilhos, estão transportando uma média de 60% da demanda que transportavam antes da pandemia. E o setor está com problemas e a gente teve essa crise em 2020, está em meio a essa crise, e a expectativa do setor é que essa crise continua, já que os casos de coronavírus estão aumentando. Outro marco importante em abril de 2020 foram informações de extensões de linhas do metrô. O relatório integrado 2019 do metrô veio à tona e a gente deu destaque para novas ligações metroviárias que surgiram aí no horizonte bem amplo e bem vasto da futura malha metroviária. Uma delas, de conhecimento de todos, é a linha 16 Violeta, uma nova linha metroviária que vai ligar a estação Oscar Freire até o Jardim Brasília, nas imediações da cidade líder, lá na Zona Leste. Será mais uma linha de metrô que atenderá a populosa região da Zona Leste de São Paulo. E também foram revelados planos de extensão da linha 5 Lilás, da Chácara Clabin até a estação Ipiranga da CPTM. Ainda em abril, mais um descarrilamento na CPTM, desta vez da série 7000, em um pátio da Lapa. A diferença é que o descarrilamento foi filmado e a gente aqui do Viatrólebus teve acesso e postou essa imagem que você está vendo agora. Felizmente não houve feridos, já que o trem não prestava serviços, ele estava em um pátio de manutenção e o trem foi rapidamente recolocado nos trilhos, foi encarrilhado e depois voltou à operação na linha 10 Turquesa. Outro fato curioso, no mês de maio, foi a tentativa da Prefeitura de São Paulo em instalar o super rodízio que funcionava em toda a cidade 24 horas por dia. Isso se deu em maio com o avanço da pandemia. Foi uma tentativa da Prefeitura de São Paulo em diminuir a quantidade de pessoas nas ruas. O rodízio funcionava 24 horas e valia para as placas pares em um dia e ímpares no outro. O resultado, na verdade, não teve resultado e a Prefeitura revogou essa medida dias depois. E a medida foi bastante criticada, já que havia um temor de lotar o transporte coletivo, já que algumas pessoas que precisavam se deslocar e não poderiam usar o carro, consequentemente, iriam para o transporte coletivo. Já em junho, a CPTM pôs fim a uma velocidade reduzida em um trecho que durava 19 anos. O trecho em questão era entre as estações Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, lá na linha 7. As obras foram feitas em um leito ferroviário e, segundo uma postagem do presidente da CPTM, o Pedro Moro, esta restrição durava 19 anos. Já no dia 8 de junho de 2020, o prefeito Bruno Covas quase demitiu ao vivo o então secretário municipal de transportes Edson Caram, se a promessa do titular da pasta não fosse cumprida. Caram prometeu que nenhum ônibus da cidade teria passageiros em pé. Ele prometeu isso para o prefeito Bruno Covas. Isso foi uma promessa que na prática não se deu, não se tornou realidade, já que era muito fácil ver em pleno auge da pandemia ônibus com passageiros em pé. O resultado foi: Caram pediu desculpas em uma reportagem da TV Globo e depois pediu demissão. O secretário municipal de transportes havia me dito que garantia que nessa semana não haveria passageiro em pé
Hoje, pela manhã, os números que a gente tem é que 5% das linhas nós tínhamos passageiro em pé. O secretário tem até sexta-feira para conseguir fazer isso. Se até sexta-feira ele não conseguir fazer isso, a partir da segunda é outro secretário que vai tentar fazer isso. E a gente pula essa retrospectiva para outubro, quando foi marcado a aprovação do fim da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU. Foi aprovado um projeto de lei na Assembleia Legislativa que extinguia algumas estatais, entre elas a MTU. Para quem não sabe, a MTU é uma agência reguladora que regula, que gerencia as linhas intermunicipais de ônibus em regiões metropolitanas aqui no estado de São Paulo. E essas atribuições devem ficar com a Artesp nos próximos anos, à medida em que a MTU for descontinuada. E é claro que essa medida trouxe polêmica e crítica, já que a MTU poderia ser o embrião de uma futura agência metropolitana de transportes, um tema bastante defendido por diversos especialistas de mobilidade. Essa tal agência metropolitana regularia o transporte em toda a região metropolitana de São Paulo, contando estadual e municipal. 2020 também marcou a volta das obras da linha 6 Laranja, quando o consórcio Acciona finalizou a transação, a compra do consórcio Move São Paulo. Linha 6 Laranja vai ligar as estações Brasilândia e São Joaquim e é feita por meio de uma parceria público-privada. Mas a primeira concessionária da linha não deu conta e acabou paralisando os trabalhos, e a Acciona, uma empresa espanhola, finalizou essa transação e retomou as obras. 2020 também é marcado pela volta das obras de expansão do monotrilho. Nesse último mês foi anunciado obras de extensão do monotrilho da linha 15 Prata até a Avenida Jacupêssego. A linha 15 Prata deve ganhar mais 2 novas estações entre Jardim Colonial, que está sendo construída, e Jacupêssego, com uma estação no meio. E também 2020 foi marcado pela ordem de serviço que permitiu a volta das obras da linha 17 Ouro no trecho entre Morumbi, Jardim Aeroporto e Aeroporto de Congonhas. Essa ordem foi assinada dias atrás e a expectativa é que os trabalhos de construção voltem na linha 17 Ouro. Lembrando bem que ela está 86% concluída, então falta bem pouco para essa linha de fato e enfim sair do papel. Eu falei de Supervia no começo do vídeo. Em novembro, a Supervia retirou 30 trens de operação. A empresa privada está mal das pernas por conta da baixa no fluxo de passageiros ocasionado devido à pandemia. Menos pessoas circulando nas ruas e no transporte, menos receita computada pela Supervia. Então a empresa teve que reduzir a frequência de trens e retirar e desativar temporariamente 30 composições. Isso gerou, é claro, aglomeração e bastante passageiros nas plataformas e nos trens em um momento onde não se pode aglomerar. E por fim, nessa retrospectiva 2020, o fim declarado do VLT de Cuiabá. O governo do estado do Mato Grosso anunciou que vai descontinuar o projeto de VLT que ligaria Várzea Grande até Cuiabá. Só que detalhe, foram comprados mais de 40 trens novos da empresa CAF, que estão enferrujando em um pátio lá na região, e também foram investidos mais de R$1 bilhão nessa linha. Então o governo do estado fez um estudo e esse estudo dá conta de que construir um corredor de ônibus seria mais barato do que finalizar essas obras. O sonho da população mato-grossense está prestes a ser realizado. A primeira composição do veículo leve sobre trilhos passou por inspeção preliminar de energização e movimentação dentro do pátio do Centro de Manutenção de Várzea Grande. Com a movimentação do trem, mesmo em curta distância, foi possível verificar o funcionamento de alguns sistemas do VLT, que incluem os sistemas elétricos, mecânicos e pneumáticos. E como ficam esses trens comprados, esses valores investidos? E o governo decidiu então
não utilizar o VLT, um sistema de transporte consagrado, que é bastante conhecido pela revitalização dos espaços, e decidiu colocar um ônibus no lugar. Triste. E é isso, pessoal, essa é a nossa retrospectiva de 2020. É claro que eu devo ter esquecido algum ponto importante nesse meio do caminho, mas é isso. Agradeço todo mundo que esteve aqui no Viatrólebus nesse ano de 2020. Eu entendo que foi um ano difícil, acho que para todo mundo, para mim foi um ano complicado. A gente teve que aprender a se reinventar. E eu devo lançar aí um dos próximos vídeos a serem lançados aqui no canal, é sobre uma projeção dos projetos de transportes coletivos, sobretudo aqui na região metropolitana de São Paulo em 2021. Quais são as expectativas de lançamento de estações, extensão de malha e mudança de serviços que a gente tem no radar aí para 2021. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu desejo para vocês um bom Natal, um feliz ano novo e se cuidem por conta da pandemia, que o bicho está ficando feio de novo e a gente tem que se cuidar. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo conteúdo, grande abraço.